Questão de número 90, meu povo. Questão muito bacana porque traz em suas alternativas vários elementos que compunham, que já compuseram a história norte-americana, tá? Então é muito importante pra gente revisar algumas coisas, certo? Vamos lá. Eu vou pular o texto, tá? É interessante ler, mas eu vou pular. Eu vou logo pro comando, tá? Porque eu vou supor que você já leu aí, tá? Vou supor que você já leu. A intervenção dos Estados Unidos em Cuba consolidou-se por meio do quê, cara? E aí, galera? Consolidou-se por meio do quê? Vamos lá. Eu vou logo dizer para você que é a letra E, Emenda Platt. Essa emenda transformou Cuba basicamente num protetorado norte-americano, certo? Os Estados Unidos ele participou em 1898, deu suporte a Cuba na guerra, na chamada Guerra Hispano-Americana, certo? Deu suporte e, enfim, basicamente resumindo bem sucintamente, Cuba ficou independente e virou basicamente um protetorado americano, certo? Então, essa emenda ela subordinou Cuba aos interesses norte-americanos. E esses interesses perduraram, esse domínio norte-americano perdurou até a Revolução Cubana de 1959, tá certo? Não esqueça disso. Na época que derrubaram o então governo de Fulgêncio Batista. Basicamente, Cuba era considerado uma extensão norte-americana, certo? De tão forte que era essa emenda em termos de subordinar Cuba aos Estados Unidos, certo? É a letra E a resposta. Mas por que não as outras? Vamos lá. Alternativa por alternativa. Letra A. Doutrina Monroe. Veja bem, a doutrina Monroe, vamos revisar aqui, foi aplicada basicamente entre 1817 até 1825, mais ou menos, certo? Que foi uma doutrina empregada pelos americanos de dar um suporte diplomático, certo? Reconhecer várias independências de países da América Latina. Então esse lema é verdadeiro, América para os americanos, só que não tem nada a ver com essa emenda Platt, tá? Não foi o que fez a intervenção norte-americana em Cuba. Essa doutrina, ela foi uma doutrina de apoio aos processos de independência que estavam ocorrendo mais ou menos aqui nesse período. Então, os Estados Unidos teve essa postura de apoio, tá, aos processos de independência na América Latina. E essa foi a doutrina Monroe, do então presidente James Monroe, certo? Letra B, New Deal. New Deal, vamos relembrar, foi um conjunto de ações e políticas mais voltadas para o intervencionismo, né? Então, eram políticas que eram associadas a intervencionismo, ingerência, tá? E basicamente o Estado teria um papel mais importante de gerir a economia nacional. Foi a estratégia do governo, do então presidente Franklin Delano Roosevelt, para combater a então crise financeira provocada pela quebra da Bolsa de Valores, pela quebra de 1929, tá certo? Então, letra B não tem nada a ver com essa questão do protetorado, tá? Política da boa vizinhança. Basicamente, foi uma política adotada lá pelos Estados Unidos na década de 1930, mais ou menos, de estabelecer relações mais diplomáticas do que intervencionistas do ponto de vista militar na América, tá? Então foi uma política de boa vizinhança, como o não está dizendo, né? De você ter uma boa relação com os países latino-americanos sem necessitar daquela velha prática norte-americana no auge do seu imperialismo, lá no final do século XIX, né? Em que interviu em vários, não nem repúblicas, mas vários
então países, né, colônias, enfim, da América Latina, certo? Você teve a construção do Canal do Panamá nessa época do imperialismo, você teve a invasão não, o apoio em Cuba, né, que teve a emenda Platt. Então, essa época de imperialismo, vamos deixar um pouco mais de lado e vamos trazer mais a diplomacia, certo? Foi basicamente um momento mais assim na história americana. Mas não tem nada a ver com a nossa resposta, tá? A letra D, Aliança para o Progresso. Veja, vamos relembrar o seguinte. Isso aqui foi mais ou menos na década de 1960, principalmente pelo presidente John F. Kennedy, certo? E basicamente era uma aliança com os países, especialmente os países do Cone Sul. Cone Sul. Lembrem aquelas ditaduras do Cone Sul da década de 1960, que inclui o Brasil, tá? Brasil, Chile, Argentina. Basicamente, os Estados Unidos davam apoio a essas ditaduras, certo? Para exercer influência, porque nesse momento o mundo vivenciava a Guerra Fria. Por vivenciar a Guerra Fria, existia um jogo de poderes. Então, quem conseguia exercer mais influência em regiões do globo distinta, né? Então, teve esse apoio, né? Vocês lembram que a ditadura militar brasileira reconhecidamente ela foi apoiada pelos Estados Unidos. Então, teve esse apoio, sim, principalmente aqui nesse momento, a Aliança para o Progresso, tá? Eles visavam desenvolver a América Latina para afastar o mal comunista, para evitar que ocorresse o que ocorreu em Cuba. Eles tinham muito medo que o que ocorreu em Cuba se repetisse em vários países da América Latina. Então vamos fazer o seguinte, bora dar apoio para esses países para evitar esse mal comunista, né? Vamos exercer uma zona de influência, tá? Geopolítica, pessoal. Mas essa letra D, ela não tem nada a ver com Cuba. Enfim, eu quis dar uma revisada, aproveitar o gancho para dar uma revisada. Essa questão é muito bacana, tá? É um pouco mais específica, que o Enem geralmente cobra, mas é uma questão bacana. E ficamos com a letra E. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do Simulado Aberto à Prova Média.